Boa noite, Renato. Seja bem-vindo à nossa rede de apoio, tá? A nossa série, né? Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Daniela Dornelas, eu sou psicóloga. Nós estamos fazendo aqui a nossa série, que é uma rede de apoio para estar levando informação de qualidade para vocês, né? E hoje a gente recebe aqui, né, com muita alegria, esse profissional, né, que está disponibilizando, né, tanto o conhecimento quanto o tempo dele para a gente, né? Eu queria que você se apresentasse para a gente, Renato. Obrigado, Dani. Primeira coisa, agradecer o convite. Para mim é uma honra, um prazer poder compartilhar esse momento com vocês. Meu nome é Renato, eu sou professor, sou biólogo, tenho um mestrado em Ciências da Saúde, doutorado em Genética, e também tenho grande afinidade aí com as questões de tecnologia envolvendo a educação. Atualmente sou desenvolvedor do portal Professores Inspirados, é um projeto que a gente vai comentar um pouquinho, e estou aqui à disposição para contribuir o que eu puder. Muito bem, né? Então, o currículo do Renato, vocês viram que é muito longo, né? Então, é uma pessoa muito bem gabaritada, realmente, né? Para estar falando com a gente. E hoje a gente queria estar trazendo para vocês, né, uma ideia, né, que eu vou estar explicando um pouquinho, que é uma ideia do homeschool, né? O que é isso? É um ensino domiciliar, né? O homeschool, ele começou nos Estados Unidos no ano de 1970, né? E com o intuito de estar levando o ensino para as crianças que não vão à escola. Só que aí tem todo um protocolo, né? Não é só a criança não ir à escola, né? Tem toda uma lei de amparo por detrás disso, que a criança tem que fazer um cadastro, né? Os pais, na verdade, né, tem que fazer um cadastro dessa criança. A criança tem que apresentar toda uma carteirinha de vacinação. A criança é acompanhada, né, anualmente, onde ela faz as avaliações. Né? Mas por que a gente está trazendo esse programa do High School lá dos Estados Unidos aqui para o Brasil? No Brasil ele já existe, tá? A gente está com uma estatística aqui que tem mais de 15 mil estudantes brasileiros que já estão em casa com esse programa de High School, né? Como é que funciona isso, né? As escolas, elas disponibilizam algum material, né, para os pais estarem ensinando para os filhos, né, à medida de que aonde que a criança está naquele momento, se está no ensino fundamental, se está no ensino médio, né, qual o grau da criança. E agora, nessa quarentena, né, nós estamos precisando de pegar esse modelo, né, obrigatoriamente, para estar ensinando aos nossos filhos em casa. E aí, por que eu chamei o Renato para estar compartilhando isso com a gente? Vocês viram que o Renato é professor, né? E ele já tem um know-how aí de estar explicando, de estar dando aula para vários graus, né, Renato? Não é isso? Tá. Né? Pois é. E eu queria saber assim, o que a gente pode estar levando para esses pais de informação de como que eu posso dar um ensino de qualidade para o meu filho que agora, obrigatoriamente, não pode estar indo na escola. Então, fala um pouquinho para a gente, Renato. Bom, desde que eu comecei a pesquisar as tecnologias aplicadas à educação, sobretudo para o ensino à distância, lá em meados de 2006, não haviam tantos recursos como há hoje. A boa notícia é justamente essa. Os pais têm uma infinidade de recursos, assim como as escolas, para poder compartilhar o conteúdo com seus estudantes, o que vem a facilitar muito justamente nesse período atípico que nós estamos vivendo. O ensino à distância, na verdade, ele não é algo novo, ele já tem mais de século que ele ocorre. Lá, primeiramente, obviamente, na modalidade via correio. Desde que surgiu a imprensa, já foi possível compartilhar o conhecimento de uma forma e replicar esse conhecimento de uma forma bem mais avançada. E com o avanço das tecnologias da informação, isso tem crescido de forma exponencial. Hoje nós temos, como eu disse, uma infinidade de programas e aplicativos. Quando eu comecei os estudos, o iPhone ainda não tinha sido lançado, para vocês terem uma ideia. Então, o iPhone foi lançado em 2007, ainda nós não tínhamos os milhões de aplicativos que nós temos hoje.
Então, hoje, nós temos, literalmente, na ponta dos dedos, uma série de recursos. Uhum. A geração de hoje, ela tem a vantagem de ter uma certa familiaridade com essa tecnologia. Então, a coisa que para alguns pais pode ser um pouco ainda inacessível, pode ser um pouco estranho, para os jovens de hoje isso já é muito mais tranquilo. Uhum. Então, a boa notícia eu diria que é essa, quer dizer, uma infinidade, né, a quantidade de recursos que a gente pode utilizar hoje para fazer essa ponte entre escola, professores, pais de alunos e estudantes. Uhum. E você indicaria assim algumas fontes assim que sejam seguras para esses pais estarem, esses pais que têm dificuldade de estar ensinando para os filhos, né? Às vezes tem um pai que tem uma dificuldade em uma certa matéria e como que ele vai estar tendo acesso de qualidade realmente confiável para estar ensinando para o filho? Certo, existem muitos portais hoje que compartilham conteúdo de qualidade. Então, nós temos o próprio MEC, né, o Ministério da Educação, ele fornece canais com conteúdos, ele sugere, ele tem várias referências onde os pais podem buscar, os próprios professores podem pesquisar, inclusive baixar conteúdo para poder trabalhar com seus alunos. As secretarias estaduais de educação, elas mantêm nos seus portais também uma vasta gama de conteúdos que podem ser baixados. E nós temos as ferramentas mais populares, né, como, por exemplo, o próprio YouTube, onde você encontra literalmente aula e tutorial do que você imaginar. Uhum. Claro que isso precisa passar por um filtro, preferencialmente, primeiro pelos professores. Muitas escolas já estão adotando formas de compartilhar, algumas escolas têm os seus próprios aplicativos, algumas secretarias de educação estão desenvolvendo também aplicações para que os professores possam compartilhar conteúdo e manter a rotina de estudos. Uhum. A própria Secretaria do Estado do Paraná está lançando amanhã, essa semana, está lançando um aplicativo justamente para isso. Poderíamos citar um outro exemplo muito bom, que é o Google Classroom, uma plataforma do Google, gratuita. Os professores também podem fazer essa ponte com os alunos, compartilhando conteúdo, passando atividades. Enfim, como eu disse, há uma infinidade de recursos, inclusive os próprios recursos de conexão que nós estamos acostumados. WhatsApp, Messenger, o próprio Facebook, os E grupos. são tudo isso gratuito, né, Renato? Eu acho que é importante a gente falar isso também, que não é. O que eu preciso é somente ter um acesso à internet para estar oferecendo isso para a minha criança, para o meu adolescente que está em casa e precisa ter o acesso a esse ensino. Exatamente. Uma questão muito importante que você colocou é a questão da internet. Muitas pessoas podem colocar assim, mas, puxa vida, mas eu não, de repente eu não tenho acesso a um Wi-Fi. A gente sabe que a qualidade do Wi-Fi no Brasil ainda não é das melhores, né? Então, mas a maioria da rede ela é coberta, as pessoas estão cobertas de alguma maneira. Quando não estão cobertas com Wi-Fi, estão cobertas com a rede de dados. E uma coisa importante de se comentar é que, por exemplo, quem faz parte da rede estadual de ensino vai poder acessar o aplicativo e esse aplicativo, em parceria com as operadoras, não vai consumir dados. As pessoas não vão pagar, não vão gastar dos seus próprios dados para consumir, nem aqueles que têm o celular pré-pago. Então, essa é uma parceria que o Estado está fazendo, bastante interessante. Então, eu aconselho que quem não esteja aqui no Paraná, que esteja em outros estados, verifique como que está junto à sua Secretaria de Educação do seu estado, para ver como está essa situação. Mas, a princípio, essas parcerias estão sendo feitas, então as pessoas podem ter acesso, inclusive sem precisar gastar dos seus dados. Como eu disse, essas duas plataformas são gratuitas. Uma outra plataforma que eu gosto muito é a Khan Academy, que é um site que tem videoaulas sobre muitos assuntos.
matemática, idiomas, história, etc., geografia, sociologia, tem tradução para português. Existem muitos professores ao redor do mundo colaborando com o portal. Então, essa é outra forma que os pais podem buscar conteúdo relevante, conteúdo de qualidade para poder se interar e poder ajudar os seus filhos em casa. Uhum. Eu queria só fazer uma ressalva, né? Por que eu estou trazendo, né, esse assunto aqui? Porque tanta informação de como levar isso para a criança e para o adolescente, né? O que a psicologia tem a ver com isso? Eu tenho recebido, né, várias mães, né, perguntando de como que eu vou fazer agora com meu filho em casa, né? Então, essa forma de estar mostrando de que eu tenho vários recursos para continuar com a rotina escolar. Foi uma coisa que você também falou, tem uma rotina. É bom a gente estabelecer essa rotina, né? Se a criança ela já estudava em um período, se ela estudava na parte da manhã, então eu vou estabelecer uma rotina para a minha criança, para o meu adolescente, que ela vai continuar acordando naquele mesmo horário, vai tomar um banho, vai se alimentar e vai fazer as atividades escolares, né? E aí, depois disso, que ela vai estar, né? Se for na parte da manhã, ela vai estar fazendo o almoço, né? Então, depois vai estar fazendo algumas outras atividades, vai ter um momento de descanso, um momento de lazer, né? Isso tudo, gente, vai estar me ajudando, né? Ajudando a sua criança e a mãe, aos pais, aos cuidadores, a ter uma saúde mental da criança. A criança ela precisa de uma rotina, tá? Não é só porque está dentro de casa que ela não vai precisar dessa rotina, muito pelo contrário, porque essa pandemia vai acabar e a criança vai voltar a ter a rotina da escola, né? E a criança, ela está num período de maturação cerebral, tá? Então, o cérebro da criança ainda está em maturação, ele continua em maturação até o princípio da fase adulta, tá? Então, ele precisa ser estimulada constantemente. Se a minha criança não é estimulada, se o meu adolescente não é estimulado de forma constante e de forma correta, ele vai ter um atraso, tá? Ele vai ter um atraso escolar. E aí, quando voltar a acabar isso tudo, a criança que não foi estimulada, que ela não passou por essa rotina, ela vai estar atrasada com relação à turma dela. E isso pode desencadear a uma reprovação escolar, tá? Então, a gente tem que pegar essa pandemia, essa quarentena, esse isolamento, que a gente não sabe até quando que vai continuar, mas eu preciso estabelecer uma rotina para minha criança, tá? Teve até uma mãe que falou comigo assim, Daniela, mas agora que a criança está em casa, ela não sai do tablet, ela não sai do videogame, mas uma coisa que a gente tem que colocar muito para mãe e pai, né? Quem coloca limite em casa para as crianças é o pai e a mãe, é o cuidador, né? Então, você não pode ficar refém de uma criança só porque ela quer brincar o tempo inteiro, né? A criança também ela tem que ter uma responsabilidade. E quem vai atribuir essa responsabilidade, de acordo, é claro, com a idade dela, é o adulto, tá? Então, a criança que dá conta de fazer certas atividades, eu coloco a criança para estar fazendo aquela atividade que condiz com a idade dela, ok? Então, a gente não pode deixar realmente a criança brincar o tempo inteiro, porque brincar é gostoso, gente, né? A criança vai querer brincar o tempo inteiro, né? Mas só que não dá para brincar o tempo inteiro, né? O que a gente pode dar uma folga para sair dessa rotina? Como que a gente fazia antes, quando estava na escola? Não eram os finais de semana que tinham uma folga? Então, vamos também, os finais de semana, dar essa folga para a criança, né? Para não precisar ficar fazendo dever, ficar estudando. Então, tem um sábado e domingo para isso. Mas de segunda a sexta, estabelecer essa rotina para eu ajudar a estimular essa criança de acordo com a idade dela, para eu estar estimulando também a maturação, você vai estar estimulando as sinapses, tá? Então, é um crescimento também mental. A gente tem que pensar o cérebro como se ele fosse, gente, uma máquina. Se eu ficar muito tempo parado, eu vou enferrujar. Então, eu tenho que estar movimentando o tempo inteiro, né? Perfeito a tua observação, Daniela, e assim, eu acho que algo muito importante da gente lembrar é que esse isolamento é um isolamento físico, mas a criança ela não está necessariamente presa em casa, no sentido de não poder
manter o seu contato com os colegas, muito pelo contrário. É muito importante que as crianças, cada uma na sua casa, possa continuar as suas atividades em equipe, em grupo, utilizando-se da tecnologia. Então, as mesmas atividades em grupo, em que as mesmas interações que elas teriam, digamos assim, nas tarefas propostas pelos professores, elas também podem e devem continuar, porque isso vai ser muito saudável para a criança fazer atividades em grupo, por meio de videochamada, por meio enfim, de todos os recursos que nós temos à disposição. Então, o isolamento físico, esse distanciamento, não significa que a criança não possa manter contato e interagir com os seus colegas, com os seus professores, enfim, com a sua comunidade escolar. Muito pelo contrário, a gente precisa fomentar isso, porque isso vai ajudar na rotina, na dinâmica do aprendizado, nos aspectos afetivos da criança e no seu próprio desenvolvimento. É muito e não perde o vínculo, né? Não perde o vínculo com os colegas, não deixa de ter contato com os outros. Então, é um isolamento que eu também não preciso ficar o tempo todo isolado. Eu posso estar usando de recursos para me interagir com as outras pessoas. Exatamente. Né? É fundamental que esses recursos sejam utilizados para o desenvolvimento, para o bem-estar físico e mental, emocional das crianças. O contato com os professores também é fundamental, para a criança perceber que os professores estão juntos, eles estão em contato, eles estão acompanhando, a criança não está abandonada. Esse é um momento que vai passar, nós estamos percebendo, nós estamos vivendo algumas questões muito interessantes e eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento para discutir um pouquinho. Não é raro você ver colegas comentando de que muitas vezes eles se sentem, colegas professores, que eu digo, se sentem angustiados porque eles têm a sensação de que os pais estão delegando à escola a educação dos filhos. Quer dizer, a criança ela passa período integral na escola, tem pouco contato com os pais e a escola acaba tendo que assumir uma série de funções que é da família. Então, essa parceria é fundamental. E agora, com essa aproximação da família, né, dos pais, dos filhos em casa, coisa que antigamente, até pouco tempo atrás, a gente não estava podendo fazer por conta da correria do dia a dia, hoje nós estamos nos vendo quase que obrigados, quer dizer, precisou uma pandemia para que os pais se apropriassem, digamos assim, se aproximassem dos filhos. O que perceber o filho, né, como um indivíduo realmente, que é a minha responsabilidade educar, né? A responsabilidade da escola é estar ensinando, né, mas não estar educando como pai e mãe. Exatamente. Então é uma parceria, né? A escola precisa da parceria, assim como a família precisa da escola, a escola também precisa da família. E esse momento de aproximação é precioso. Tomara que os pais possam se acostumar, possam ter a sensibilidade de perceber isso e daqui para frente tornar isso uma rotina, uma nova rotina. Retomar essa participação que é fundamental, a gente sabe como isso é importante para o desenvolvimento das crianças, não só o desenvolvimento cognitivo, o aprendizado escolar, como também o afetivo e emocional. Uhum. Sim, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também do seu portal, Renato. Como que ele pode estar ajudando aí? Sem dúvida. O portal ele foi concebido para ser uma central de soluções para os profissionais da educação para estudantes. Pouco a pouco, ele é bastante jovem, nasceu há pouco tempo atrás, está em constante fase de desenvolvimento e, aos poucos, nós estamos agregando recursos. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui para mostrar rapidamente como funciona, mas para encontrar o portal, basta passar por inspirados.com.br. Acessando a página, eu vou compartilhar aqui agora. Assim que a pessoa acessa o portal, ele tem três, de uma forma muito clara, muito
muito intuitivo ali, tem 3 caminhos: sala dos professores, sala de aula e biblioteca. Na sala dos professores, as pessoas vão poder acessar uma rede social que ela é completa, ela tem todos os recursos das redes sociais, que as redes sociais oferecem, e mais alguns recursos para os professores. Professores podem, inclusive, trocar experiências, fazer pesquisas, elaborar materiais, compartilhar materiais, planos de ensino, planos de aula e tudo mais. Já na sala dos professores, também você tem uma série de recursos, só que aí já são recursos de interação professor-aluno, onde o professor pode, por exemplo, além da rede social, além da troca de informações na modalidade rede social, ele pode oferecer testes online, ele pode fazer diagnóstico, pode gerar relatórios. Então, por exemplo, o professor ele faz um teste online com vários tipos de questão aberta, questão fechada, questão com imagens. Ele vai compartilhar isso com seus alunos, os alunos vão acessar, vão responder e vão ter um relatório completo. Essa é uma ferramenta extraordinária para que o professor possa ter um diagnóstico, um acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem do aluno. Fora isso, tem fórum, tem espaço para pesquisa também, e tem a biblioteca, que é um espaço que a gente vem alimentando com conteúdo, como o próprio nome já diz, né, a biblioteca virtual, com e-books e com outros materiais, com cursos, que a gente pode também acessar, e tudo isso de forma gratuita e sem anúncios, né? Essa é uma coisa que a gente gosta muito a gente tem um orgulho de dizer que a gente está criando a primeira rede social brasileira dedicada à educação, totalmente gratuita e livre de anúncios. Ou seja, não tem aquele importúnio, né, de ter o tempo todo, ela está consumindo conteúdo e ter aquilo sempre sendo interrompido por anúncios e propagandas o tempo todo. Né? Então, muito bem. Então, eu achei uma ótima iniciativa, porque é só fazer um cadastro realmente, né, para estar acessando lá a plataforma. E é uma ideia tanto para os professores, né, que você está liberando aí, como que os professores podem ter acesso a esse ensino e chegando até o aluno, né? E esse aluno, incluindo os pais. Então, é uma rede realmente que se fecha, né? Onde que a gente inclui todo mundo que realmente precisa na educação dessa criança, que são, primeiramente, os pais, os professores, e depois, realmente, a criança também, englobada ali pelaquela rede, que vai lhe dar uma sustentação e um direcionamento para onde que ela tem que ir, né? Então, daí a gente já pode pegar essa rotina escolar, né, essa rotina domiciliar também, né? Eu tenho falado muito aqui que agora, né, a nossa casa também é uma comunidade, e essa comunidade que eu tenho dentro da minha casa, eu preciso ter um bom convívio, né? E esse bom convívio eu tenho também através dessa rotina. Então, se todo mundo da casa contribuir com essa rotina escolar também da criança, tendo até para ela um ambiente propício para o estudo, né? Essa criança vai deslanchar, ela vai estar sendo estimulada, né? O cérebro dela vai estar com essa maturação aí sadia, porque é constante, né? E ela vai estar tendo esse desenvolvimento saudável, ok? Então, aí, qualquer coisa que vocês perguntarem, que vocês ficarem com dúvidas, né? Depois desse vídeo, a gente vai colocar um box de perguntas, tá? Então, tanto as questões da psicologia eu vou estar respondendo, as questões lá de acadêmico, qualquer coisa eu dou um grito lá no Renato, né, Renato? Ele me ajuda, né? Mas o mais importante é vocês perceberem que nós temos todas as ferramentas para poder dar esse ensino de qualidade, né? E a questão da saúde mental, né? Eu estou à disposição de vocês, ok? Então, agradeço muito a sua participação, Renato, tá? E deixar aqui um link embaixo para eles do site, né, dos professores inspirados, para eles estarem acessando a plataforma e terem acesso também a esse ensino de qualidade e gratuito. Isso aí, vamos deixar no link da descrição o endereço do site, página do Face, Instagram,
o nosso canal no YouTube. Esse vídeo também eles vão poder acessar depois. Quem tiver perguntas para mim ou para a Daniela, fique à vontade em perguntar, que a gente vai ter o maior prazer em ajudá-los e a compartilhar o conhecimento. Muito bem. Então, tá joia. Obrigado. Até a próxima. De nada, Renato. Obrigada pela participação. Tchau. Tchau, tchau.